you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. Continua aqui o nosso bate-papo com o Dr. Frank Bobato, dermatologista, falando sobre o Dezembro Laranja, campanha de conscientização e prevenção sobre o câncer de pele. Frank, a gente falou aí no bloco anterior sobre a questão genética, sobre a influência do sol, né, sobre sinais que vão aparecer, que são sinais de alerta. Quais são esses sinais de alerta? O que as pessoas devem ficar aí de antena ligada para não deixar passar? Certo. Então, nós, primeiramente, temos que dividir câncer de pele em dois blocos, né? Primeiro, o bloco não melanoma, que é a grande maioria felizmente, e o segundo bloco é os cânceres melanoma. O primeiro bloco tem dois tumores principais, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. São lesões que começam geralmente com ou um nódulo, um carocinho na pele, que muitas vezes evoluem com uma ferida central, uma casquinha em cima, né? E que, na grande maioria das vezes, começam a ter um sangramento ocasional. Então, o paciente começa a ter uma feridinha que não cicatriza. Essa é a grande queixa. Se ele já vai precocemente procurar, resolve muitas vezes ali. Se não, essa ferida muitas vezes vai evoluindo e crescendo e trazendo um dano muito maior. Outra queixa, sinal dos cânceres não melanoma, é uma casquinha. Né? Os pacientes começam a ter uma casquinha que começa a engrossar, muitas vezes ele acaba arrancando na unha, dali a pouco forma de novo, e isso vai engrossando e muitas vezes vem a transformar num câncer de pele, no caso o carcinoma espinocelular. Então, no câncer não melanoma seria isso, ou um carocinho, ou um nódulo com uma ferida, ou uma própria ferida, ou uma mancha avermelhada que vai evoluindo, e também essa casquinha que vai engrossando e crescendo também. Então, essa é a grande sinal, né, que o paciente apresenta nesses tumores de pele não melanoma, que é a pessoa clara, que toma sol, tudo isso. Quer dizer, então, é aquilo que começa a incomodar um pouco mais do que o normal, porque né, manchinha, machucadinho, feridinha, etc. Nossa, agora essa época de verão, você tem picada de inseto, pessoa que é mais sensível, vai ficar lá uma semana, 10 dias, mas isso vai acabar regredindo. Você acompanha, ele regride. E algum ferimento que não regride é que chama atenção. Ficou lá, uma ferida, passou aí 2, 3 semanas, um mês, não está sarando, alguma coisa tem de errado. Tá? E os pacientes, geralmente, eles acabam passando as mais variadas pomadas, mais na farmácia, no vizinho, no amigo, passa essa, passa aquela, e aquilo acaba não sarando. Então, passou uma ferida aí, um mês, não está melhorando, é bom procurar o seu especialista, o dermatologista, para estar tendo uma análise e ver se não pode ser uma lesão inicial. Tá? Outro bloco, né, que é o mais perigoso e o mais temido, é o grupo do câncer de pele melanoma. Esses são as famosas pintas pretas, né? Na grande maioria são lesões pigmentadas, então são as pintas que acabam tendo uma mudança ou já surge um pouco diferente. Né? Então, quando você fala em pinta preta, a grande maioria, eu tenho uma pinta, uma verruga, será que não pode ser? Então, nós temos alguns sinais, né, que mostram quando isso deve ser um pouco mais suspeitado ou se tranquilizar. E mesmo assim, quem tem essas lesões, a cada ano é bom estar passando com o seu dermatologista para ter uma nova avaliação. Porque essas pintas elas vão crescendo, vão evoluindo. E alguns sinais chamam a atenção do médico especialista. Opa, essa está diferente, tem alguma mudança aqui que a gente precisa ou ficar olhando mais de perto, ou fazer uma retirada, mandar para exame. Então, conforme essas mudanças. O que chama a atenção de uma lesão? Para ser mais característica benigna ou levantar o alerta para um melanoma. Então, primeiro, nós temos o ABCD, né, que é famoso. O A quer dizer de assimetria. Então, qualquer lesão que seja assimétrica, ou seja, não seja bem redondinha, bonitinha, é uma coisa irregular, é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Segundo as bordas
B de bordas. Uma borda que seja bem delimitada, bem redondinha, vamos dizer assim, tranquilo, tranquiliza a gente. Quando ela já começa a ficar aí uma borda irregular, um pouco diferente, chama a atenção. O C é de coloração. Então, se eu tenho uma única coloração amarronada, tranquiliza. Se eu passo na mesma lesão ter uma coloração amarronada, uma borda mais preta enegrecida, uma outra meio azulada, uma outra meio avermelhada, tudo na mesma lesão, já levanta a nossa suspeita também por uma coisa que ou possa estar evoluindo para transformar, ou já possa ser um melanoma. E o D é de dimensão. Né? Qualquer lesão maior que 0,6 milímetros, a gente deve sempre ter um cuidado, uma avaliação mais de perto. Então, nessas 4 ABCD, nesses 4 itens, a gente consegue, na grande maioria, definir, tranquilizar o paciente, ou já. Vamos tirar essa lesão, porque é melhor, para a gente prevenir, para não ter um susto futuro. Então, quer dizer, esse sinal aí, essa lesão de melanoma, ela tem uma característica bem mais feia, vamos dizer, ela é uma pinta feia, para a gente falar em termos bem populares assim, porque o pessoal está acostumado, pinta todo mundo tem, né? Você tem ou o sinal de nascença, ou uma época era até moda, né? As mulheres pintavam, faziam uma pinta aqui, né? Para ficar chique. Então, todo mundo tem uma ou outra pinta. Eu tenho, nasceu comigo, apareceu faz 10, 15 anos, mas uma pinta feia que desperta a atenção, ela assusta. Para a população em geral, às vezes, a pinta é tudo igual. Tá. Mas para o dermatologista treinado, quando você falou isso, pinta feia, você olha, tem 50 pintas nas costas. E você olhou uma, na hora que você bate o olho, parece que aquilo arrepia. É uma coisa que você olha, realmente, esse é o termo, uma pinta feia, que assusta e que você já olha e já vai examinar com o dermatoscópio, que é um aparelho específico de aumento, para você examinar essa pinta completa. E aí, se você tiver alterações, você já vai fazer a conduta. Né? Hoje existem alguns métodos até de mapeamento digital, quem tem, por exemplo, muitas pintas, você faz uma análise fotográfica e esse exame dermatoscópico de todas elas, e de ano em ano você vai repetindo para ver se não tem alguma alteração que já sugira a retirada dessas lesões. E aí você, nos 2 casos, do não melanoma e do melanoma, está constatado que você está com câncer, que você está com tumor, o pessoal, você fala a palavra câncer, as pessoas se assustam, né? Mas que você está com câncer de pele, no caso do não melanoma e do melanoma. Qual é a conduta, qual é a evolução desse processo? Então, eu tento sempre, para os meus pacientes, falar assim, você está com câncer de pele? Sim. A palavra de câncer assusta, muitas vezes a pessoa, quando você fala isso, já começa a chorar. Mas tentar orientar isso. É um câncer não melanoma, o tratamento vai ser feito, vai ser retirado, muitas vezes com cirurgia, mas a partir do momento que você fez o tratamento, fez a retirada, mandou para o exame, veio lá, margens livres, a lesão está curada, né? Não vai ter mais problema, acabou o problema. Caso que há exceções, quando está muito avançado, precisa, algumas vezes, ter tratamento com radioterapia, quimioterapia, enfim, outros tratamentos. Mas isso é exceção. A grande maioria, na retirada, você acaba resolvendo o problema. E quanto mais precoce, menor é a cicatriz. Menor é a cicatriz inestética, as sequelas que o paciente vai ter daquela lesão. Se você deixa isso avançar, muitas vezes são cicatrizes grandes, que você precisa fazer enxertos, retalhos, aí o dano é muito maior. Na abordagem do melanoma, a detecção precoce é ainda mais importante, porque você consegue, muitas vezes, com o diagnóstico e o tratamento, curar o paciente. Se eu pego uma pinta que eu mando para o exame e vem lá melanoma in situ, ela está no estágio super inicial. Tirou, acabou o problema. O paciente vai ter uma vida normal. Por outro lado, se já é uma pinta avançada, um melanoma que já tem uma profundidade muito grande, a chance de ter espalhado, né, feito metástase, é muito maior. E aí o tratamento realmente fica muito mais complexo, né? Muitas vezes precisa de uma série de outras coisas para complementar o tratamento, e o índice de
morbimortalidade realmente é muito grande no melanoma. É porque a gente sempre vê que, né, ouve falar e vê notícias de pessoas que comentam que o melanoma avançado ele é extremamente agressivo, né? Quer dizer, ele é rápido para espalhar e pouco responsivo ao tratamento, né? Ele tem uma tendência aí de judiar muito da pessoa, né? Felizmente tem muitas novas terapias surgindo e que estão tendo resultados melhores nesses casos avançados. Mas salientamos muito isso. A detecção precoce, né, você consegue salvar, o paciente vai ter uma vida normal. Né? Agora, se começar a esperar, você pode ter problemas seríssimos. Seríssimos, principalmente evoluindo para óbito. Né? Tem muitos casos que a gente acaba, infelizmente, pegando de melanoma avançado que em poucos meses acaba indo a óbito. E essa é uma coisa que chama a atenção. O câncer, porque a gente sabe que outros cânceres, o tumor já nasce tumor, né? E aí, no caso do câncer de pele, uma pinta que você tem lá desde que você nasceu, você já tem lá, sei lá, 30 anos, essa pinta pode de uma hora para outra virar um tumor maligno ou não? Pode. Pode? Eu tenho um caso típico na família. Né? Vamos falar do melanoma, a história familiar, que a gente acabou não falando, é extremamente importante. Tá? Quem tem história de melanoma na família deve ficar com alerta ainda mais ligado, porque é um tumor que tem uma alta incidência familiar. Então, além da tendência genética familiar, o sol também vai influenciar muito nisso. Mas voltando ao caso familiar, um tio meu acabou tendo uma vez uma consulta, faltou com um prurido, uma coceira, pediu para olhar as costas. E nessa análise tinha uma pinta, daquelas que você falou feia. Sim. Tá? E eu perguntei, e essa pinta? Não, essa eu já tenho faz tempo, essa não incomoda. Eu falei, mas ela não era assim, né? E realmente, mudou um pouquinho, mas essa não incomoda. Eu falei, amanhã então você está lá em Curitiba para nós retirarmos essa pinta. Essa que não incomoda. E realmente a gente retirou e graças a Deus já faz mais de 10 anos que está super bem. Então, a incidência familiar é outro fator bem importante, né? E a evolução, você tem uma pinta marrom, bonitinha, que estava sempre igual. De repente ela começou a crescer, ficou uma parte diferente, enegrecida, vermelhada, com sangramento. Opa, alguma coisa tem de diferente, é bom ver isso daí. E as verrugas, elas têm também ligação com tumor ou não? As verrugas são outra coisa. Então, todas as verrugas começam com uma pinta. Né? Tá. E aí é o que a gente chama de névos. O névos começa plano, né? E ele vai crescendo, formando o chamado névoa composto, que é aquela lesão de verruga que a gente, tantas pessoas têm. E nessas também pode evoluir, né? Embora muito mais raro, mas pode ter evolução. Isso que eu falei, se tem uma pinta amarronada, bonitinha, de repente começa a ter uma mudança, um crescimento diferente, uma mudança de cor, ficou assimétrico, é bom sempre dar uma olhadinha, procurar o especialista. E a gente tem aí um conceito popular, Frank, que diz, pinta e verruga é melhor não mexer. Deixe quieto porque você mexe é pior. O que levou a esse conceito e o que a gente pode dizer para as pessoas para desmistificar isso? Porque é justamente o contrário, né? Porque tem isso, né? As pessoas dizem, né? A gente ainda até hoje encontra muita resistência quando fala, por exemplo, essa pinta é perigosa, precisamos tirar. A resistência, em muitos casos, é muito grande. Interessante. Por causa desse mito que existe. Então, isso não existe. Quanto mais precoce você tira, você pode salvar uma vida. Eu acredito que esse mito, né, ocorra de muitos casos de detecção avançada. Então, por exemplo, você vem com um tumor, um melanoma avançado, e aí vamos tirar. Acaba retirando, e naqueles casos já estava avançado, o paciente em poucos meses acaba evoluindo a óbito, e o vizinho, familiar, aqui o paciente tirou a pinta, mexeu, acabou falecendo. Então, esse eu acredito que seja muito em decorrência disso. Mas a orientação é justamente ao contrário. Se nós temos uma pinta com detecção precoce de um tumor de pele, isso é sempre melhor, o diagnóstico e a cura são 100% praticamente.
Quer dizer, então, se ele não tivesse tirado aquela pinta avançada, ele Ia. conseguia morrer no mesmo período, só que ia morrer sem saber do quê? Sem saber do quê. E acontecia muito, até anos atrás, isso acontecia muito, sem saber do quê. Do que, né? E os tumores de pele, tanto melanoma quanto não melanoma, eles têm regiões preferenciais do corpo que as pessoas têm que ficar mais alertas ou não? Qualquer lugar? Então, em todos os locais pode acontecer. Né? Nos casos de tumores não melanoma, a incidência maior é muito grande nas partes expostas ao sol. Então, face, pescoço, colo, braços, é a incidência, a grande maioria. No caso de melanoma, isso já pode sair em qualquer lugar, né? Inclusive em regiões de couro cabeludo, regiões de unha, de palma de mão, dorso dos pés, tudo isso são locais que podem sair o melanoma. E lugares que aí vai até te dificultar a observação e a percepção. Tem lugares, às vezes, que o diagnóstico é feito numa metástase. Vai ver, tem uma metástase, vai procurar depois alguma área do corpo que tem uma pinta e vai achar a pinta que nem o paciente tinha observado. Então, é bom ficar alerta. As pessoas precisam ter o hábito de se observarem, né, Se Frank? examinarem, isso é muito importante. E uma coisa aí que tem sido, acho que, motivo de bastante preocupação e dúvida entre as pessoas. Eu faço entrevista aqui, eu converso com o médico, nós temos uma epidemia aqui no Sul de deficiência de vitamina D. As pessoas, né, estão tudo sem vitamina D. Aí, não, você tem que tomar sol, porque por mais que você tome o complexo, ele não é igual ao sol, você tome sol. Aí vem o dermatologista e diz, olha, é melhor você não tomar sol, porque você vai ter câncer de pele. Na dúvida entre um e outro, o que a gente faz? Isso é assunto para a gente ver no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí. Do the night. Aim gonna fire, shoot me right.